Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre liderança e agora vamos falar sobre liderança transformacional. O que é a liderança transformacional? Uma liderança que transforma a vida das pessoas. Nós já falamos sobre liderança espiritual, liderança servil, ou seja, liderança a partir de uma vida espiritual com Deus, liderança que serve como modelo de Jesus, e agora vamos falar sobre liderança transformacional, como ter uma liderança capaz de transformar a vida das pessoas. Primeiro, liderança bíblica é espiritual por natureza. Por quê? Porque ela se origina em Deus. Líderes bíblicos também são servos numa missão, uma missão dada por Deus. Por quê? Porque eles se concentram em outros, eles se concentram na vida das pessoas, eles se movem e influenciam outras pessoas. Finalmente, os líderes bíblicos, é claro, são transformacionais. Por quê? Porque eles são chamados de Deus, chamados por Deus para serem agentes de mudança, tanto na sociedade, tanto internamente, quanto também na vida de pessoas. Líderes bíblicos são chamados para promoverem transformação em duas esferas separadas. Estes terão dois aspectos de liderança transformacional cobertos nessa sessão, que nós vamos estar abordando nessa sessão sobre liderança transformacional. Primeiro, os líderes transformam o seu mundo sendo agentes de mudanças significativas dentro da sua esfera de influência. Você só será capaz de mudar aqueles que estão dentro do seu raio, da sua esfera de influência. Como diz John Maxwell, liderar é influenciar. E só existe liderança quando existe a capacidade de influenciar positivamente, é claro, como a liderança bíblica, positivamente a vida das pessoas. Segundo, os líderes elevam aqueles que eles lideram, transformando-os em líderes ainda melhores e incentivando-os a alcançarem excelência além das suas expectativas. Líder é aquele que, além de subir mais alto, de pensar mais alto, de sonhar mais alto, é capaz de elevar outros a níveis mais elevados. Então, primeiro, líderes são agentes de mudança. Meu irmão, se tu não está mudando a vida de ninguém, nem a sua própria vida, você não influencia ninguém, não lidera ninguém. Então, esse é o primeiro aspecto dos líderes transformacionais. Eles centram-se, eles são líderes no mundo na qual eles estão inseridos. Líderes bíblicos são chamados a provocar mudanças significativas, tanto dentro deles mesmos quanto ao seu redor. Que seja claro, baseado aonde? Quais são os seus valores? Qual é a sua cosmovisão? É a palavra de Deus. É um propósito divino para a sociedade na qual eles estão inseridos. Será que você tem atraído o reino de Deus aonde você está? Será que as pessoas percebem algo divino, uma influência divina, uma sabedoria divina na sua vida? Será que você tem estabelecido os propósitos de Deus, aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou? Isso é muito importante. Nós vemos isso no modelo de Jesus. Jesus foi o maior agente de mudança nessa terra, que já pisou nessa terra, foi Jesus, o maior agente de mudança. No relato de Mateus, Jesus estabeleceu desde o início do seu ministério que ele viria para trazer uma mudança significativa e expressiva na vida das pessoas, e oferecendo o que hoje nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Nós vemos ali no Sermão da Montanha mudanças radicais na vida de pessoas. Alguém que trouxe uma mensagem do céu, o novo Moisés, a nova lei moral de Deus, uma nova consciência. Jesus de Nazaré, através do Sermão da Montanha, veio influenciar, veio trazer significado, mudanças radicais na vida das pessoas. Quais foram as palavras de Jesus? Qual foi essa mudança profunda que ele gerou no coração das pessoas? Primeiro, que as palavras de Jesus, para mim e para você, para nós somos discípulos, no seu discurso ali relatado em Mateus capítulo 5, contém 4 elementos que são úteis para que nós possamos influenciar e gerar uma mudança significativa, tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas. Primeiro, a reversão de expectativas. Jesus surpreendeu as pessoas com um conjunto de bem-aventuranças.
que lançam uma visão maior e desafia as pessoas a uma expectativa ainda maior do que elas já tinham, maior do que as expectativas anteriores. Bem-aventurado significa 1000 vezes feliz, felicíssimo. Pessoas realmente bem realizadas, bem resolvidas, felizes, são aqueles que revertem, fazem uma reversão de expectativas equivocadas no coração das pessoas. Segundo princípio que nós vemos em Mateus capítulo 5, no famoso Sermão do Monte, Jesus trouxe padrões mais elevados. Padrões mais elevados é o segundo princípio que nós aprendemos no Sermão do Monte, quando ele afirma que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Jesus está apresentando um padrão moral mais elevado do que a simples lei, a letra da lei, a religiosidade padrão vigente na sua época. Ele nos traz um padrão mais elevado, um nível de consciência maior, e é isso que nós líderes precisamos transformar, mudar na vida das pessoas, tanto dentro de nós como ao nosso redor. É impossível de se viver sem o poder da cruz, é impossível de se viver sem a plenitude do Espírito Santo, e é só através do Espírito Santo que esse padrão mais elevado será possível na vida das pessoas. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, maior o seu padrão será elevado e maior a influência de um padrão elevado ao seu redor. Terceiro princípio que nós aprendemos em Mateus capítulo 5, no famoso Sermão do Monte, é mudança fundamentada numa verdade imutável. Mudança fundamentada na verdade imutável. Qual é o fundamento da mensagem de Jesus? Dessa mudança radical de Cristo? São as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Meus irmãos, tem uma coisa que transforma as pessoas, que nos transforma, é a palavra bendita do nosso Senhor. E Jesus afirma categoricamente que a palavra de Deus não pode ser alterada, não pode ser modificada. Ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. Se você quer ser um líder eficaz, um líder bíblico, um líder transformacional, um líder servo e um líder segundo o coração de Deus, querido, a palavra de Deus não pode ser alterada. A palavra de Deus tem que habitar ricamente no seu coração, conforme nos ensina Mateus 5, de 17 a 18. Por último, o quarto princípio que nós aprendemos na liderança transformacional é um desafio. Jesus desafiou eles para se tornarem agentes de mudança. Chamou-os para ser discípulo e, mais do que isso, deu um grande comissionamento aos seus seguidores. Jesus passou o bastão para os seus discípulos e os desafiou a serem agentes de transformação na vida das pessoas. Chamou eles de sal da terra e luz do mundo. Eles deveriam viver sem se esconder, deveriam se mostrar para o mundo em trevas, para que todos vejam através do seu exemplo e aprendam através das suas vidas. É o que nós vemos claramente em Mateus 5, 14 a 15. Então o que nós podemos concluir com tudo isso que estamos falando? Liderança é influência. Para que você seja um líder cristão, para que o propósito de Deus se realize na sua vida, lembre-se, o propósito da influência é dar glória a Deus e trazer o reino de Deus sobre a terra. Traga o reino de Deus à terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Líderes precisam conquistar níveis mais elevados de influência, precisam refletir com autenticidade a liderança bíblica, a liderança segundo o modelo de Jesus de Nazaré. Eles possuem profundidade espiritual, eles têm uma orientação serva e habilidades transformadoras, tanto para si mesmo quanto para provocarem na vida de outras pessoas mudanças significativas. Será que você tem transformado as pessoas ao seu redor? Será que você tem produzido na tua área de influência, na tua sociedade, no local onde você está sendo inserido, mudança significativa na vida das pessoas? Será que as pessoas percebem essa liderança transformacional na sua vida, como Jesus mudou e transformou a vida das pessoas, a minha vida, a sua vida? Deus está procurando, querido, homens e mulheres que sejam verdadeiros líderes bíblicos. E Deus vai usar você para mudar a história da sua cidade, para mudar a história do seu país, para quem sabe mudar até uma nação, como fez Esther,
né, como fez José no Egito. Deus é capaz de usar aqueles que se colocam na brecha, em intercessão, que se alinham com o céu para promoverem avivamento onde Deus os colocou. Lembre-se, a liderança é serva. Lembre-se, a liderança é transformacional. Lembre-se, a liderança é espiritual, centrada em Deus e na sua palavra. Lidere, influencie, porque liderança é influência. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite e que Deus faça de você um líder segundo o seu coração. São os mais sinceros desejos do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Siga-nos através das redes sociais, facebook.com/pastor.gio, G-I-O, e o nosso Instagram, @PRGIO. Então, que Deus abençoe a sua vida. Lidere com eficácia, lidere segundo o coração de Deus. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijão do pastor Giovanni, que a graça de Deus venha sobre a sua vida. Amém e amém.